E se tentar encontrar o aumento de um determinado elemento em nossa dieta for simplista demais? E se devêssemos também examinar o que diminuiu? Não parece tão lógico assim associar a queda de um fator a um aumento de outro, mas trata-se de algo igualmente plausível. Voltando a examinar a dieta das crianças de Burkina Faso em comparação com as da Itália, podemos ver uma diferença clara na ingestão de um tipo de nutriente, as fibras. As verduras, os cereais e as leguminosas, que constituem o grosso da dieta de Bocon, têm alto teor de fibras. Em média, as fibras correspondem a menos de 2% da dieta de crianças entre 2 e 6 anos em Florença. Já as crianças de Bocon ingerem mais de 3 vezes essa proporção de fibra em sua alimentação, 6,5%. Uma segunda olhada nas estatísticas alimentícias dos países desenvolvidos nas últimas décadas reflete essa mesma diferença. Um adulto da década de 1940 no Reino Unido consumia cerca de 70 gramas de fibras por dia, enquanto a média atual dos britânicos é de cerca de 20 gramas diárias por pessoa. Parece que estamos consumindo menos frutas, legumes e verduras. Em 1942, ingeríamos quase o dobro dos vegetais que comemos hoje, e isso durante a guerra, quando os suprimentos eram limitados. Nossa ingestão de verduras frescas, como brócolis e espinafre, apresenta um forte declínio que não mostra sinais de que vá ceder. Nossa ingestão de leguminosas, cereais, inclusive pão e batatas, ricos em fibras, também vem caindo. Simplesmente comemos menos alimentos vegetais do que no passado. Examinando os genes presentes no microbioma dos habitantes de Burkina Faso, é fácil entender por que sua microbiota contém uma proporção tão grande das espécies Prevotella e Chillanibacter, 75% do total. Esses dois grupos bacterianos abrigam genes que codificam enzimas que lhes permitem decompor xilana e celulose, dois compostos químicos indigeríveis que formam a estrutura da parede celular das plantas. Com mais indivíduos dos gêneros Prevotella e Chillanibacter dentro delas, essas crianças conseguem extrair muito mais energia dos cereais, das leguminosas, das frutas, dos legumes e das verduras que compõem o grosso de sua dieta. As crianças italianas, por sua vez, não têm espécies dos gêneros Prevotella e Chillanibacter em sua microbiota. Elas não são capazes de manter a população dessas bactérias estável, porque tanto uma quanto a outra requerem um influxo constante de resíduos de plantas para sobreviverem. Em vez disso, a microbiota das crianças florentinas é dominada por Firmicutes, o mesmo filo de bactérias associado à obesidade em vários estudos americanos. De fato, a relação entre Firmicutes, ligados à obesidade, e bacteroidetes, ligados à magreza, nas crianças italianas foi de quase 3:1, em comparação com a proporção de 1:2 nas de Burkina Faso. Uma dieta rica em plantas parece resultar em uma flora intestinal magra. Então o que acontece se você dá a um grupo de americanos uma dieta animal, com muitas carnes, ovos e queijos, e a outro grupo uma dieta vegetal, com muitos cereais, frutas, legumes e verduras? Já era de esperar que a composição de sua flora intestinal se alterasse. Os comedores de plantas viram um rápido aumento nos grupos bacterianos que decompõem as paredes celulares dos vegetais, enquanto os comedores de carne perderam essas bactérias e ganharam espécies que decompõem proteínas, sintetizam vitaminas e desintoxicam os compostos cancerígenos encontrados na carne queimada. O microbioma de uns começou a se assemelhar aos dos animais herbívoros, enquanto o dos outros, ao dos animais carnívoros. Um dos voluntários tinha sido vegetariano a vida inteira, mas foi designado para o grupo da dieta à base de alimentos de origem animal. Seus níveis de Prevotella, antes altos, caíram assim que ele começou a comer carne, e em 4 dias o número de indivíduos dessa espécie já havia sido superado por micróbios que preferem proteínas animais. Essa adaptação rápida mostra que pode ser muito útil se associar aos micro-organismos quando se trata de aproveitar a comida disponível. Usando essa adaptabilidade, nossos ancestrais foram capazes de explorar ao máximo o banquete de fibra na época da colheita, ou um ou outro naco de carne quando matavam um animal. Trata-se de um artifício útil, especialmente para dietas que incluem ingredientes pouco comuns. É provável que um grande número dos micróbios e genes microbianos que nos permitem aproveitar diferentes tipos de alimentos originalmente tenham vindo das bactérias, vivendo nesses mesmos alimentos. Alguns sugerem que nossa aliança com o gado se mostrou benéfica não apenas pela carne e pelo leite que nos fornece, mas também devido à transferência de micróbios que digerem fibras de seus intestinos para o nosso. A ideia de que a diminuição de nossa ingestão de fibras possa desempenhar um papel importante na epidemia da obesidade não significa que gordura e açúcar sejam irrelevantes. Uma dieta rica em gorduras e açúcar necessariamente é pobre em outros macronutrientes, os carboidratos complexos. Como grande parte das fibras são carboidratos, incluindo os polissacarídeos diferentes do amido, como celulose e pectina, e os amidos resistentes, encontrados em bananas, cereais integrais, sementes e até arroz e ervilhas que foram cozidos e depois esfriados. Quando você aumenta o teor relativo de gordura e açúcar da alimentação, seu consumo de fibra diminui. Assim, será que nossa dieta poderia estar causando excesso de peso não por causa do alto teor de gordura e açúcar, mas devido à redução na ingestão de fibras? Lembra-se de Patrice Cani do capítulo 2? Ele é o professor de nutrição e metabolismo que descobriu que pessoas magras têm níveis bem maiores da bactéria, a Akkermansia mucinifila, do que pessoas com excesso de peso. Ele percebeu que essa espécie parecia estar encorajando a mucosa intestinal a se fortalecer, em parte forçando-a a produzir uma camada de muco mais espessa. Com isso, essa espécie estava impedindo que a molécula LPS bacteriana transpusesse a mucosa do intestino e penetrasse no sangue, onde causava inflamação do tecido adiposo, resultando num ganho de peso nocivo. Entusiasmado com a possibilidade de que a Akkermansia pudesse ajudar no processo de perda de peso, ou ao menos impedir seu aumento, Cani experimentou incluir um suplemento dessa bactéria na alimentação dos camundongos. Funcionou. Não apenas seus níveis de LPS caíram, mas os animais perderam peso. Porém, trata-se de uma solução temporária para um problema de longo prazo. Sem novos suplementos, a população de Akkermansia diminui. Então, como manter seus níveis altos? E o que é mais pertinente para a maioria de nós? Como podemos aumentar a população que nós já temos das bactérias dessa espécie? Cani descobriu a resposta tentando aumentar a população de outro tipo de micro-organismo, as bifidobactérias. Ao proporcionar aos camundongos uma dieta rica em gorduras, ele observara que a quantidade de bifidobactérias diminuía. Isso também se aplicava aos seres humanos. Quanto maior o IMC, menos bifidobactérias essa pessoa possui. Cani sabia que esse tipo de bactéria tem uma predileção por fibras, e se perguntou se fornecer um suplemento de fibra poderia aumentar sua população em camundongos sob uma dieta rica em gorduras e mesmo deter o aumento de peso. Ele experimentou suplementar sua alimentação rica em gordura com um tipo de fibra conhecida como oligofrutose, às vezes denominada fruto oligosacarídeo, ou FOS, encontrada em alguns alimentos como bananas, cebolas e aspargos. Isso fez uma grande diferença. A população de bifidobactérias aumentou. Mas embora as bifidobactérias tenham parecido prosperar com a oligofrutose, foram os níveis de Akkermansia que decolaram de verdade.
Após 5 semanas, um grupo de camundongos OB geneticamente obesos cuja dieta havia sido suplementada com oligofrutose tinha 80 vezes a quantidade de aquemancia dos camundongos OB que não tinham recebido suplemento de fibra. Em camundongos geneticamente obesos, a ingestão de fibra reduziu a velocidade do aumento de peso, e nos camundongos engordados por uma dieta rica em gorduras, induziu a perda de peso. Kani testou em seus ratos com obesidade induzida pela dieta outro tipo de fibra, chamada arabinoxilano. Essa molécula responde por uma enorme parcela da fibra encontrada em cereais integrais, incluindo o trigo e o centeio. Camundongos com uma dieta rica em gordura suplementada por arabinoxilano tiveram os mesmos benefícios à saúde que os que haviam ingerido oligofrutose. Além do aumento nas bifidobactérias, a população de bacteroides e a de Prevotella também voltaram aos níveis encontrados em camundongos magros. Apesar da dieta rica em gorduras, as fibras vedaram o intestino permeável dos camundongos, encorajaram suas células adiposas a se tornarem mais numerosas em vez de aumentarem de tamanho, diminuíram os níveis de colesterol e reduziram o ritmo do aumento de peso. Se oferecemos aos camundongos uma dieta rica em fibras e gordura, eles conseguem resistir à obesidade induzida pela alimentação, explica Kani. Podemos argumentar que, se não adotarmos uma dieta rica em fibras para compensar nossa alimentação rica em gorduras, isso terá um impacto deletério sobre a barreira do intestino. Sabemos que nossos ancestrais tinham uma dieta riquíssima em carboidratos não digeríveis, comendo cerca de 100 gramas de fibra ao dia, aproximadamente 10 vezes a quantidade que comemos hoje. Em nosso passado evolutivo, engordar era benéfico, permitindo que estocássemos energia em tempos de fartura para sobreviver às épocas de escassez. Portanto, é intrigante tentar entender por que o aumento de peso parece tão ruim para nós, contribuindo para o surgimento de doença cardíaca, diabetes e vários tipos de câncer. Muitos pesquisadores dizem que nosso peso atingiu proporções que vão tão além das expectativas normais do corpo humano que transpusemos o limite que leva às doenças, ligadas ao excesso de peso. A pesquisa de Kani oferece mais uma pista da razão, porque um processo que era tão benéfico ao longo de nossa história evolutiva se tornou tão prejudicial agora. Talvez comer gordura não seja tão ruim, contanto que haja uma quantidade suficiente de fibra na dieta para proteger a mucosa do intestino de seus efeitos. Se a ingestão de fibras estimula micróbios que fortalecem as defesas da parede intestinal, o LPS não penetra na corrente sanguínea, o sistema imunológico consegue se manter calmo e as células adiposas se tornarão mais numerosas, em vez de ficarem cheias, quase transbordando. Na verdade, talvez não sejam os micro-organismos propriamente ditos que importam, mas os compostos químicos que eles sintetizam quando decompõem a fibra alimentar, os ácidos graxos de cadeia curta, ou AGCS que mencionei no capítulo 3. Os 3 AGCS principais, acetato, propionato e butirato, estão presentes no intestino grosso em quantidades substanciais depois que você ingere alimentos vegetais. Esses produtos da digestão microbiana das fibras são chaves que se encaixam em inúmeras fechaduras, e há décadas sua importância para a nossa saúde vem sendo subestimada. Uma dessas fechaduras se chama receptor acoplado à proteína G43, ou GPR43, e pertence às células imunológicas. Elas ficam lá, esperando que as chaves, os AGCS, venham destrancá-las. Mas o que fazem? Ao testar camundongos com o GPR43 desativado, que não tem essas fechaduras, uma equipe de pesquisadores descobriu que, sem esses receptores, os animais contraem inflamações terríveis e tendem a desenvolver colite, artrite ou asma. O mesmo acontece se você deixa as fechaduras intactas, mas retira as chaves. Camundongos livres de germes não conseguem produzir AGCS porque não têm micro-organismos para decompor fibras. Assim, suas fechaduras GPR43 permanecem fechadas. Mais uma vez, os animais se tornam propensos a doenças inflamatórias. Esse resultado intrigante nos mostra que o papel do GPR43 é oferecer uma rota de comunicação entre os micróbios e o sistema imunológico. Ao produzir chaves na forma de AGCS, nossos micro-organismos apreciadores de fibras instruem as células imunológicas a não atacarem. Além disso, o GPR43 não está presente apenas em imunócitos, mas também nas células adiposas, que são forçadas a se dividirem em vez de aumentarem de tamanho, armazenando energia de forma saudável, quando o GPR43 é destrancado por uma chave AGC. Esse processo também resulta na liberação de lectina, o hormônio da saciedade. Desse modo, comer fibras faz você se sentir saciado. Esquema do funcionamento das fechaduras GPR43 e chaves. AGCC. Todos os 3 principais AGCS são importantes, mas precisamos falar sobre um em particular. O butirato tem um lugar de destaque porque parece ser a peça que estava faltando no quebra-cabeça do intestino permeável. Já vimos que uma comunidade microbiana desequilibrada vem acompanhada do afrouxamento das cadeias que mantêm as células que revestem a parede intestinal unidas. Uma vez frouxa, a parede se torna permeável e todos os compostos químicos, que não deveriam ser capazes disso, se infiltram na corrente sanguínea. No caminho, alertam o sistema imunológico, e a inflamação que se segue está por trás de uma série de doenças do século XXI. A função do butirato, portanto, é impedir o desenvolvimento da porosidade na parede intestinal. As cadeias proteicas que mantêm as células intestinais unidas são produzidas por nossos genes. Mas são os nossos micróbios que decidem aumentar ou diminuir a expressão dos genes que constroem as cadeias proteicas da parede do intestino. O butirato é o mensageiro que enviam.